indo e não comecei pelo início. Porém, como eu percebi que estamos tendo algumas dificuldades com o básico da conexão, eu decidi começar por iniciar pelo início. Redundante, mas verdadeiro. Compartilhar. Apresentar. Obrigado, Sandra. Pronto. Agora eu vou por aqui para compartilhar com vocês. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, você pode me interromper. Não tenha vergonha, não tenha medo. O importante é que você não tenha dúvida. Que a dúvida, ela vai te atrapalhar em algum momento. Então, eu preciso que você pergunte e responda o máximo do que você conseguir fazer. Então, não fique com dúvida e, quando perguntar, procure responder para que a gente possa ir ter um bom andamento do nosso bate-papo, nossa aula. Até porque o intuito principal disso tudo é o resultado de vocês. Então, preciso que vocês consigam aumentar os seus resultados. Então, essa primeira aula, ela vai tratar sobre o poder da influência, a venda como um jogo. É difícil, às vezes, falarmos dessa forma, mas é a pura verdade. Tudo que nós fazemos faz parte de um jogo. Você, o tempo todo, é motivado ou impulsionado a fazer coisas que você não quer fazer. Você compra sem poder, você decide sem querer decidir por aquilo, mas você é impulsionado. Então é um jogo, como se fosse um jogo de xadrez mesmo. Quem que já jogou o xadrez? Eu adoro jogar xadrez, né? Modéstia à parte, sou bom nisso. Quando jovem, acabei sendo campeão algumas vezes na escola, em alguns lugares, até estadual. E gosto muito do xadrez. Por quê? Porque o xadrez, ele mostra muitas verdades. É pura estratégia. Quem não souber estratégia e não calcular os próximos passos, fica fora do jogo. Então, eu preciso que você entenda isso. A vida, a sua vida, a minha vida, ela é movimentada por influência. E quem domina essa influência sai na frente. Então, bora lá, que a primeira coisa que eu preciso que você me fale é: qual é o seu maior desafio que você enfrenta hoje nas vendas? Tem algo que você fala assim, não, esse aqui é o meu desafio. Quem gostaria de abrir a câmera e trazer esse ponto? Qual é o seu desafio hoje em vender? Nós estamos em 7 pessoas, né? Agora a Patrícia entrou, então tem a Angélica, tem o Jean, tem a Loren, a Regiane. Qual é a sua dificuldade em vender? Ninguém tem dificuldade nenhuma? Está todo mundo bombando. Convencer a cliente a comprar. Qual é? Convencer a cliente a comprar. Convencer a Por cliente que ela a comprar. precisa do produto. Boa. Por que ela precisa do produto e convencer ela a comprar? Tem alguma outra dificuldade diferente dessa? Vamos lá. Vocês estão quietinhos, eu vou prosseguir então. Olha aí que legal, ó. Você está olhando no fundo de uma caixa e eu tenho para te dizer que eu também sofri muito com isso. Tive muitos problemas em conseguir fazer com que o cliente entendesse a importância. Eu chegava num determinado ponto e falava assim, se você quiser, você compra. Se você quiser, você compra. Falei muito isso. Chegava em momentos que eu tinha que ser crucial e duro, firme, eu olhava para o cliente e falava assim,
Quando você tiver dinheiro, a gente conversa. Ou outras frases aí que você, com certeza, vem na sua mente que você perdeu vendo em algum momento, porque você não soube como conduzir, né? E hoje eu consigo entender o cliente. Mas quando eu falo em entender o cliente, eu não falo em entender o cliente que ele não vai comprar porque ele não tem dinheiro. Eu falo que hoje eu entendo o cliente para fazer com que ele decida pelo que eu quero. Você precisa se colocar na lateralidade para ele achar que você está compreendendo o que ele está dizendo. Só que, na verdade, você só está ouvindo bem atento para inverter a situação e fazer com que ele faça o que você quer. Então, eu muitas vezes tive que me colocar numa situação de desentendido para que o cliente possa decidir pelo que eu quero. Ou para descobrir algo que eu queria que ele me contasse. Muitas vezes eu tive que me fazer que não sabia daquele assunto para criar um relacionamento com o cliente. Outras vezes eu assumi culpa que nem era minha para que aquele cliente comprasse de mim. Então, em vários momentos, eu procurava entender o cliente. Mas quando eu paro e eu escuto, ele fala das dores dele. Ele fala das dificuldades, dos problemas. E aí, a hora que você menos espera, eu vou entrar e vou te dar invertida. Então, eu já entendi, eu já fiz muito de perder venda porque eu queria ser bonzinho. Mas o cliente não precisa que você seja bonzinho. Afinal de contas, o cliente nem sabe o que ele precisa. Quem tem que dizer o que ele precisa é você. E se você não for firme e não for preparado no que você está dizendo, ela não vai comprar. Então, eu tive que aprender algumas coisas. E aqui nós vamos trabalhar nesses 8 encontros, são 8 encontros sequenciais. Vamos trabalhar 4 pilares. Primeiro, uma conexão genuína. Como que você vai se conectar com essas pessoas? Segundo, comunicação persuasiva. Que jeito que eu comunico de uma forma que eu consiga fazer a persuasão dela e fazer ela vir para dentro do que eu preciso, ou tomar a decisão que eu quero que ela tome. Nós vamos também trabalhar algumas estratégias de vendas e fechamento. E, por último, fidelização e pós-venda. Então, eu vou vir numa escadinha com vocês. E hoje, eu vou começar pelo início. Vão ser 2 aulas, a inovação e conexão genuína, depois a gente vai subindo. Essas aulas, elas se conectam. Então, procurem estar nesses encontros para que você não perca o fio da meada. E, está muito rápido? Pergunta. Surgiu dúvida? Pergunta. Não deixe passar o tempo, porque depois, lá na frente, você vai ter que correr atrás, vai ficar um pouco mais difícil. Então, lembrando que nós vamos trabalhar 4 pilares, e esses 4 pilares, eles se juntam entre eles. E lá no final, vai fazer muito sentido para você algumas coisas que quem já está há um tempo lá na frente, fala, agora entendi por que ele falava isso e eu não conseguia fazer, porque eu não tinha esse primeiro princípio. Tá? E é importante vocês falarem. E quanto mais vocês falarem, mais eu vou conseguir ir sanando as dúvidas e as dificuldades de vocês. Tá? Então, outra coisa que eu quero que vocês entendam. Quem aqui já leu aquele livro As 48 Leis do Poder? Nunca leram, né? Ele está lá no escritório, não está aqui. Esse livro é o meu manual de cabeceira. Eu uso ele o tempo todo, quando eu tenho dúvida, quando eu preciso fazer com que alguém faça o que eu quero. Perigoso esse livro, mas ele é muito poderoso. E a primeira aula, essa aula sobre a venda como um jogo de influência, está lá na lei número 1 desse livro. Então, toda a minha mentoria, eu utilizo como base esse livro. E essa parte, essa lei, é justamente o jogo estratégico. Vender não é sobre você manipular pessoas. Não é manipulação.
mas é sobre você entender como as pessoas pensam e criar um impacto. Então, respondendo aquela pergunta do Jean, eu tenho dificuldade de fazer a cliente comprar. Por que às vezes eu tenho dificuldade? Porque eu não consigo entender como ela pensa. Às vezes eu não consigo entender como o meu cliente pensa, e aí, se eu não sei como ele pensa, eu não sei como criar um impacto nele para fazer com que ele fale assim, opa, peraí, eu preciso disso aí. Senão, eu vou ter consequências. E as consequências não são boas. Pode falar, Lauren. Abre o microfone, por favor. Desculpa interromper. Será que porque essa questão da venda que o Jean pontuou é uma coisa que eu também tenho dificuldade, eu ia até descrever para não atrapalhar seu raciocínio. Será que isso tem a ver com as nossas crenças? Total. Eu falo isso totalmente pelas nossas conversas, que você sabe do jeito que eu sou. Porque às vezes não é me desvalorizando, mas parece assim que eu não vou cobrar tal valor de tal pessoa, ou eu não vou oferecer tal produto para a pessoa porque eu acho caro. Por mais que eu saiba que aquilo tem aquele valor, às vezes eu me limito pela minha realidade. Porque Totalmente. a gente não sabe qual que é a realidade das pessoas, né? Então eu acho que isso é algo que agrava na questão de vendas. Essa é a minha dificuldade nas vendas. Eu sei que o meu serviço é bom, que ele vale mais, que eu posso cobrar mais, mas às vezes, como a cliente começa a fazer muitas perguntas, né, me traz aquela insegurança de que ela tá chorando por um desconto e às vezes ela nem tá. Ela só tá realmente querendo saber como que é o procedimento e às vezes eu acabo me diminuindo para caber dentro desse padrão que na minha cabeça é o mais correto. Ó, aí tem 2 pontos bem interessantes que ela trouxe. Ó. Primeiro, quando eu não consigo comprar algo, eu já não consigo vender ele. Eu acho desnecessário. Esse é o primeiro ponto. Tá? Olá, Juliana, seja bem-vinda, viu? Então, quando eu vou para uma conversa já achando que aquilo está caro, perdeu. A venda é como se eu fosse para uma guerra e eu olhasse para o inimigo e falasse, ele é mais forte do que eu. Eu não consigo vencer ele, tá? Porque eu não consigo nem pensar como quebrar as objeções. E aí, tem uma coisa que vocês precisam ter em mente e acalmar o coração de vocês. Toda vez que o cliente te fizer perguntas sobre o serviço, é positivo. É positivo. Nossa, você, como assim? O cara está fazendo pergunta, é positivo. Porque se ele não quisesse o teu produto, ele já teria dito assim, ó, obrigado, depois eu te falo. Agora não. Como ele não deu essas respostas, ele está interessado. Só que você ainda não conseguiu emplacar nele o impacto. Para ele falar assim, então agora eu entendi porque eu tenho comprado do Jean e não da Maria. Porque eu tenho que fazer a unha com a Lore e não com a Joana. Porque causou um impacto e deu match. Então você precisa entender. Por que ela está perguntando isso? E aprendam uma coisa, pessoal. Pergunte, ou melhor, responda com uma pergunta. Toda vez que a pessoa te fizer uma pergunta, você faz uma outra pergunta para abrir mais o que ela está perguntando. Porque às vezes ela faz uma pergunta muito fechada. E aí você não consegue uma resposta para aquilo. Aí você faz uma pergunta de escape, que eu chamo uma pergunta de escape. Essa pergunta ela vai fazer ela expandir a pergunta dela. Quando ela expande a pergunta dela, eu acho um gatilho que eu puxo e eu trago ela para onde eu quero. Tá muito complicado? Tá dando para entender o que eu tô falando? Tá tranquilo? Então, assim... Sim, tá de boa. Se a pessoa pergunta, é ótimo. Ela quer saber. Se você não tem a resposta, faça uma pergunta para abrir o foco e você conseguir tirar uma informação que traga a percepção do teu serviço. Por exemplo, eu tenho feito bastante reuniões para falar sobre o novo momento da Mask Pro. E, geralmente, eu preciso saber quanto a pessoa fatura. Quanto ela compra de produto e quanto ela fatura. Como que eu fiquei pergunto para a pessoa, seu, quanto você fatura por mês? Não é invasivo isso? Tem gente que tem medo de perguntar isso, né? Mas é uma pergunta importante. Por quê? Porque quando eu sei quanto ele fatura, eu sei quanto eu posso pedir para ele comprar. E lá na frente, quando ele disser que ele não tem dinheiro, ou ele mentiu no faturamento dele, ou ele está organizado mal nas finanças. Aí eu preciso ajudar ele nas finanças. Só que aí tem um contraponto. Para eu não ser invasivo e perguntar quanto ele fatura,
eu abro um parênteses e aí eu forço ele me dar informação de quanto ele fatura. Por exemplo, eu falo assim para ele, você acredita que eu tenho falado com vários outros cabeleireiros e eles não sabem nem quanto eles faturam? Aí ele olha para mim e fala assim, eu sei quanto eu faturo. Eu falei, quanto? Pronto, consegui a informação que eu precisava. Por quê? Porque eu abri um parênteses e puxei a gaveta que eu precisava que fosse feita. Só que nós temos medo de falar com os clientes. Nós temos medo de dizer para elas o que nós precisamos dizer. Ou perguntar o que nós precisamos saber. Então, uma coisa muito importante, vocês precisam ter perguntas pontuais para que elas possam abrir a porta. E isso faz parte do que eu vou dizer agora. Porque quando você olha para a venda como um jogo de influência, você precisa entender a cabeça do cliente e, ao mesmo tempo, fazer com que o cliente entenda que você é a melhor opção. E aí é muito rápido quando isso acontece. Por quê? Porque você está num diálogo comum. Como que você vai tirar essa informação e já vai dar uma invertida? Por isso que é importante você não ter pressa para fazer um diagnóstico. Ou não ter pressa para conduzir uma venda. Aguenta mais um pouquinho. Tá? Hoje, por exemplo, eu dispensei um cara para vir num momento melhor numa conversa. Porque se eu ficasse com ele naquele momento, ele não estava atento, eu não estava conseguindo me concentrar com o cara, ele já tinha quebrado totalmente o rapport comigo, porque ele tinha um compromisso depois, que ele não sabia. Então ele ficou desesperado, querendo ir para o encontro dele. O que eu fiz? Vai embora, depois ele conversa. Ah, mas amanhã eu não posso, não tem problema, a gente conversa semana que vem. Ah, não vou conversar com você agora. Por quê? Porque ele não vai dar atenção para mim. E eu preciso da atenção dele. Porque se eu não tiver atenção dele, ele não vai fazer o Pix. Entende? E quem está no controle? Eu. Mas ele sempre vai achar que ele está no controle. Porque a segunda parte da primeira parte da aula, olha que redundante, né? A segunda parte da primeira parte da aula. Meu Deus. Mas como eu não sou professor de português, o trava-língua me pegou. Eu preciso entender que o cliente, ele é o mestre. Ah, agora complicou. Preciso fazer perguntas, mas as perguntas precisam ser persuasivas, mas o cliente que tem que dominar isso, como que isso funciona? Quantas vezes vocês compraram algo porque a pessoa, ela deixou você decidir? Você já teve essa sensação de falar assim, nossa, eu comprei e nem percebi que eu comprei? Não foi ele que me vendeu, foi eu que comprei. Você decidiu por aquilo. Porque ela conseguiu te envolver tão bem num bate-papo, às vezes até um bate-papo casual, que a hora que você menos esperou, você comprou alguma coisa. Porque aquela pessoa que estava te vendendo, ela entendeu a posição do cliente e a posição dela como vendedora. E a posição, ela está muito mais em como você reconhecer. Quando você está comprando algo, você não gosta de ter a razão? Você gosta de ter a razão. Se o vendedor for muito sabidão, você não quer comprar do cara. Você cria um ranço com ele. É como se você falasse, nossa, esse cara está se achando. Ah, eu não gostei dele. Não gostou porque o seu inconsciente está dizendo assim, quem tem que decidir é você, não é ele. Então, o vendedor, ou você que é empresário, empreendedor, que é um vendedor, se você não entendeu que você é um vendedor, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa colocar o cliente como sabedor de todas as coisas. E aí você vem só manipulando ele, só jogando ele para onde você precisa que ele vá. E aí você se adapta à realidade dele. E você foca na escuta ativa. A Karen, inclusive, acho que ela não está aqui ainda, ela fez um post falando sobre isso, sobre escuta ativa. Você escutar e entender o que ele está falando. Porque o cliente te dá sinais. Ele sempre vai te dar sinais do que ele está precisando. Às vezes, o problema dele não é nem você que vai resolver. Ele nem precisa do teu produto. Mas você precisa fazer com que ele compre
E aí você orienta ele como resolver o problema. De uma outra forma que seja. Mas você tem que fazer ele trazer o PIX. Porque se você mandar os clientes embora, você não vai pagar suas contas no final do mês. Então, você precisa personalizar, você precisa pegar, fazer assim, se adaptar na realidade do cliente, focar na escutativa e na construção de confiança. O cara precisa confiar. Quando o cliente confiar em você, ele vai comprar tudo que você indicar. E aí você personalize isso e entregue de uma forma que ele perceba uma experiência diferente. É fundamental que isso aconteça, porque aí a conexão vai ficando cada vez mais forte e duradoura. E duradoura. Né? Se eu pegar, por exemplo, aqui o exemplo do Jean. O Jean teve uma experiência comigo recentemente, quase próxima a isso que eu estou dizendo agora aqui. Tinha um problema muito grande que foi causado no salão dele por conta de alguns produtos meus, em um momento que não estava, que aconteceu algumas coisas. Eu fui lá pessoalmente, ele já tinha me dado o feedback negativo pelo WhatsApp, ou seja, não quero mais o teu produto. Eu fui lá no salão dele pessoalmente, eu expliquei tudo que tinha acontecido com ele, abri meu coração para ele, fui verdadeiro. No final, eu fiz ainda com que parecesse com que ele tivesse no controle. Mas a forma que eu me conectei com ele foi tão verdadeira que ele falou assim, cara, eu vou ter que ouvir esse cara de novo. Por quê? Porque eu fui lá, porque eu me coloquei do lado, porque eu ouvi o cara, porque eu falei o que era verdade. Tinha verdade no que eu estava dizendo. Isso é uma habilidade minha, tá, gente? Eu falo mesmo o que eu penso, assim, tipo, mesmo que vá me atrapalhar, às vezes eu falo a verdade e lá na frente vira positivo, porque o cara fala, mano, mas ele falou a verdade, cara. Eu não vou penalizar esse cara. Porque quando você inventa uma história, ela não se sustenta. Agora, quando você vai sempre na verdade, mesmo que dura, e mesmo que ela doa na pessoa, ela vai se sustentar. Então, eu sempre assumi meus BO. Né? E aí, no final, a conexão ela se torna mais duradoura e o resultado, na maioria das vezes, se torna uma fidelidade. E aí, sucesso em vendas. Então, você precisa entender isso. Colocar o cliente na posição de ele é um mestre, ele domina, e você entender que você está com controle por trás, mas antes de tudo isso, você precisa compreender que o teu produto vale o que você está pedindo, que ele precisa muito do que você tem. Agora eu quero desafiar vocês que estão aí, ó, muito quietinho, tudo de câmera fechada. Então, baseado nisso, eu quero uma atividade prática. Eu quero que você pense agora em uma venda recente ou em um momento recente que você tinha o poder na conversa. Ou melhor, você pensa em uma venda recente que você teve e identifique quem tinha o poder na conversa. Era o cliente ou era você? Quem estava dominando o negócio? Segundo, como essa dinâmica influenciou o resultado? Se o cliente era quem estava dominando, como isso influenciou o resultado? Se você estava dominando, como que isso dominou o resultado? Terceiro, o que você faria de diferente aplicando a dinâmica de deixar o cliente no poder? Vou deixar vocês aí com... Marcelo, não estamos te ouvindo. porque eu desliguei o microfone, o abençoado. Oi, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora é 21h36. Eu vou deixar na tela essas questões e vocês têm 3 minutinhos para você fazer isso aí. Escreve no papel, em algum lugar aí, que eu quero ouvir vocês me falando. Essas 3 coisas. Inicialmente, pense em uma venda recente que você teve e coloca aí, quem que era que tinha o poder da conversa? Quem tinha? Essa é a primeira resposta que você precisa trazer. Segunda resposta, com a dinâmica que estava a conversa, o que que isso influenciou no resultado? E depois, a terceira, o que você faria de diferente aplicando a dinâmica de deixar o cliente no poder? Vai lá, 3 minutinhos.
Só lembrando que eu vou perguntar, hein? Bora lá, vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Esperar um chamado fica pior, hein? Marcelo, Oi, o que seria deixar o cliente, vamos supor no meu caso, o cliente no poder? Seria aquela cliente que para mim chega vários tipos, né, no WhatsApp. É aquela cliente que está decidida, que você nem precisa falar muito, ela já sabe o que ela quer? Ou é aquela cliente que faz um monte de pergunta e fica naquela insegurança? O cliente no poder é você fazer, tanto no WhatsApp como presencialmente, tá? É você fazer com que ela acredite que ela que está decidindo e escolhendo. Ela tem que estar no controle, ela tem que achar que ela está no controle da decisão. Entende? Ela tem que estar ali sendo manipulada por você, mas ela está acreditando que ela que escolheu, não foi você que decidiu por ela. Ela que escolheu fazer aquilo. Por exemplo, ela chega e fala assim: ai, eu queria uma cor de esmalte, mas eu não sei qual que eu quero. Aí você olha para ela e fala assim: ó, você gosta de rosa, qual cor? Ah, já sei, então eu quero vermelho. Você acabou de dizer para ela que era vermelho. Só que você deu uma isca, ela mordeu e achou que ela decidiu. Você usou uma metáfora ou um exemplo que remetesse a cor que você queria que ela falasse e ela decidiu pela sua decisão, não pela decisão dela, mas ela acha que quem decidiu foi ela. Então você é sempre dessa maneira, como assim, a cliente ela chega, você fala assim para ela, olha, por que você não compra não faz um pacote de 3 meses? E nesse pacote eu vou te oferecer isso, 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 isso. Ela fala assim, Lauren, eu não sei, viu? 3 meses não é muito tempo, não é muito aquilo. Aí você vai pegar algo que ela faz, que mostre que os 3 meses não é muito tempo, e vai relacionar isso.
E aí você vai criar uma âncora, um gatilho na mente dela para ela falar assim, sabe o que é, Lore? Eu acho que eu vou ficar com 3 meses mesmo, é bom, bom. Ela decidiu. Primeiro ela achou que não queria, depois você trouxe uma relação com que aquilo não é muito tempo, sem ficar focando no pacote nos 3 meses. Quando ela voltou na conversa, ela decidiu pelo pacote. Não foi você que decidiu, foi ela que decidiu. Ou você dá opções. Ela achou que 3 meses era muito tempo. E você queria fechar 3 meses. Aí você abre um parênteses e fala assim, não, sabe o que acontece? Como que funcionou aquela sua ida lá para Bonito? Está muito perto de vocês aí, né? Talvez eu consiga... Falar, sabe o que foi, Laura? Eu fui lá, fiquei 3 dias. Menina do céu, eu gastei 5 mil reais em 3 dias. Mas aquele hotel tinha isso. Bom, 3 dias para ela, primeiro foi caro, mas quando tinha o valor, quando tinha a entrega do local, para ela foi barato. Então eu falei assim, Pelo, olha, eu tenho uma opção para você, mais curta, que seriam 3 aplicações. Ah, não. 3 aplicações, ou você pode fazer um acompanhamento de 6 meses. Aí eu falei assim, Loren, como que funcionava 3 meses mesmo? Vou optar por ele. Você trouxe para curto e trouxe para mais longo. E faz ela decidir pelo meio. Porque ela lá no outro lugar, ela trouxe um tempo menor de estadia, com um valor maior do que você ofereceu para ela, que você induziu ela a falar isso, e mostrou para ela, inconscientemente, que o que você estava cobrando por 3 meses não era muito e não era muito tempo. Era mais vantajoso do que o que ela fez lá nos 3 dias em Bonito, que foi embora, depois que ela voltou para cá, acabou. Foi só uma experiência. Você não, você vai cuidar dela por um determinado tempo. Então, você vai abrir o parênteses e vai fazer com que ela desfoque do foco principal e depois ela mesma volte e decida por aquilo. Não sei se eu consegui me explicar. Ou eu só compliquei. Tem mais 3 pessoas aqui. Quem que essas 3 pessoas estão aqui? Deixa eu ver. Vamos lá? Quem que vai ser o primeiro a falar? Eu tenho aqui, ó, a Angélica, a Docinho de Caneca, o Jean, a Juliana Honorato. Eu queria entender como que a Juliana conseguiu. Ô, Juliana, abre para mim aí, fala para mim, como que você conseguiu o link da aula? Alguém te mandou no inbox, né? No Instagram? E quem é Saul Almeida? Se apresente para mim, por favor. Quem é? Fala, Marcelo, você enviou para mim um link lá no meu Instagram, irmão. Mas quem é Saul Almeida? Ajuda eu aí, que eu sou loiro. Deixa eu olhar aqui. Tá como Saul Almeida mesmo no seu Instagram? Isso, web designer. Web designer. Saul Almeida, web designer. Você mandou para mim também no Insta. Eita, nós, esses meus robozinhos. Na verdade, tem pessoas aí mandando, bem legal. Então vamos lá. Saulo, conta para mim aí, já que você foi o intruso número 1, juntamente com a Juliana, como está sendo para você aí e você consegue me trazer essas 3 percepções? Cara, na verdade eu acabei de entrar na call aqui agora, de paraquedas, ainda estou tentando entender um pouco, pegar o momento que você tá. Então tá bom. Então eu vou te deixar aí mais um pouquinho, depois você me fala, tá bom? Fechou, show de bola. Ju, compartilha comigo. A Juliana, nós estamos no romance já, né? Já vai para bastante tempo que são. Vai lá, Ju. Assim, vou me apresentar aqui rapidinho.
Eu sou massoterapeuta, né? Então, eu trabalho com pós-cirúrgicos e gestantes. Então, quando as clientes vêm até mim, vamos dizer que eu já estou com meio caminho andado, porque elas realmente estão necessitando do meu serviço. Então, a questão de vender o meu serviço ali fica mais fácil. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Certo. Que eu estou com um celular novo aqui, eu não sabia se se tinha dado certo. Então, quando elas me procuram, então vamos dizer que eu já estou com meio caminho andado. Mas uma coisa que, assim, me destaca entre as outras, porque elas procuram várias para fechar ali um pós-operatório, por conta do preço, é o diferencial ali, a primeira coisa que elas procuram, né? Mas, quando elas chegam até mim, o que me torna, assim, um diferencial é que eu realmente sei do meu trabalho, eu sei do meu serviço, e se elas começam a me fazer perguntas técnicas, eu sei responder. Então, assim, a primeira coisa que eu vi que modificou bastante foi quando eu realmente me empenhei, entrei de cabeça na minha profissão e sei do que eu estou falando. Então, quando eu vou passar o serviço, eu sei exatamente, eu dou uma aula ali para a pessoa, entendeu? Não que eu esteja me achando, porque cada dia, cada novo dia, eu procuro uma coisa, eu entro em outro curso, né? As cirurgias, conforme vai mudando a tecnologia, a gente vai tendo que estudar novamente, porque são técnicas novas de corte, de costura, enfim. Mas, assim, aí, nesse sentido, eu já não tenho dificuldade, eu sempre tenho a impressão que eu estou no domínio ali. Só que quando eu já vou oferecer outros serviços, modeladora, a massagem relaxante, que daí não é uma necessidade assim absoluta da cliente, eu tenho que ter um certo convencimento. É aí que me pega. Então, assim, a hora que eu entrei aqui na sua aula, você estava justamente falando assim, quando a cliente faz muitas perguntas, é porque ela está interessada. E abriu, assim, a minha mente logo na primeira frase que eu entrei aqui. Por quê? Para mim, eu sempre achei que a cliente estava desconfiando do meu trabalho, estava, assim, na verdade, me irritava esse monte de pergunta. Então, assim, eu já acabei de entrar aqui na aula e já vi, já mudou alguma coisa, já tive mais um aprendizado. Então, assim, eu tenho esses dois lados. Quando a cliente é de pós-cirúrgico, para mim é fácil, que ela necessita desse serviço. Agora, quando é um outro tipo de serviço, um outro tipo de massagem, que daí eu tenho que convencer, para mim torna mais difícil. Porque uma coisa que vocês precisam entender é que a pergunta é para você, porque ela ainda não entendeu o que você faz. Como que geralmente eu faço? Eu vou mudando a forma de falar a mesma coisa. Ou eu procuro entender, porque assim, tem gente que é visual. Então você precisa desenhar para ele. Ó, eu, por exemplo, pegando o lance da massagem, né? Esse dia eu estava com uma dor no corpo, pai, lascado. Eu falei, eu precisava de uma massagem. Será que aquela de bambu seria legal? Aí uma pessoa falou assim, por quê? Eu sou visual, imaginei que um bambu me pressionando poderia ser melhor do que as mãos. Ó a cabeça do visual, né? Aí uma pessoa falou assim, mas esse negócio de bambu machuca, dói e tal. Eu sou um cara piadista, né? Eu não vou poder falar piada porque eu estou gravando. Mas eu já logo fiz uma piada com bambu e motor. Aí a pessoa falou assim, mas você não vale nada, mas isso é terrível, você precisa prestar atenção no que eu estou falando. Porque eu não tinha entendido por que ia doer. Sendo que na minha cabeça ela ia pegar o bambu e ia passar de forma circular nas minhas costas ou em algum lugar do meu corpo. Então, eu queria que ela me trouxesse mais informação sobre aquilo e fiz uma brincadeira em cima. E ela não conseguiu desenvolver a conversa, porque eu sou visual. Então, eu tinha que ter pego algo e me mostrado como funciona isso, para que eu pudesse entender melhor se era o que eu precisava ou não, ou bambuterapia. Então, quando a pessoa ela vai perguntando ou ela faz uma piada, é porque ela não entendeu o que você falou. Ela não está te menosprezando. Ela só está dizendo assim para você com outras palavras. Ju, eu não entendi. Só que ela tem vergonha de dizer que não entende. Então, ela começa a te bombardear com perguntas.
E para nós que estamos do outro lado, dá a sensação de que ela está querendo pôr à prova o nosso conhecimento. Parece que ela está assim, ela está querendo saber. Será que ela está querendo achar que eu não sei o que eu estou fazendo? Não. Ela só não conseguiu compreender o que você disse. E aí é a hora de você colocar ela no lugar como se ela fosse superiora. Aí eu faço perguntas que me diminuem e deixo ela em evidência. Aí ela vai me dando respostas e vai me ajudando a trazer clareza para ela, e aí ela entende e escolhe pela massagem. Nesse caso, assim, o exemplo dela, Marcelo, seria mais ou menos assim, você falar, voltando nesse negócio de deixar o cliente no domínio, seria ela perguntar para a cliente assim, o que você entende, que nem o seu, sobre a bamboterapia? Para entender o nível de conhecimento da pessoa, para você poder explicar no mesmo nível para ela? Se ela chega, se a Juliana vem, ver como que eu vou poder pegar um gancho da massagem? Eu mando uma mensagem para ela, perguntando para ela assim, Juliana, quais tipos de massagem? Eu vi um anúncio que você é massoterapeuta. Quais tipos de massagem você faz? Eu não sei, agora é de verdade, eu não sei quais tipos de massagem o massoterapeuta faz. Porque eu já fui em um que me estralou, eu já fui em outro que só fez com creme, com a ponta dos dedos me soltando, eu já fui em um outro que ele me colocou em pé, olhou, só estava desenquadrado, e aí ele falava que precisava soltar alguma musculatura que estava torta. Só que nessas três coisas já não são a mesma coisa. Não é massoterapeuta. Um é osteopata, outro é não sei o quê. Então, cada um é um. Só que, para mim, olha só, eu só falei coisa visual. Para mim, que sou visual, a primeira coisa que a Juliana poderia perguntar assim, hoje, você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou representante comercial, fico sentado a maior parte do meu tempo. Dirige muito? Sim. Se o carro é automático ou não? Porque se o carro não for automático, eu uso muito o da embreagem. Se for automático, eu fico com ele muito parado, que vai causar outro tipo de problema. Então, ela vai fazendo perguntas de diagnóstico para que eu fale como é meu dia a dia, para que ela me direcione. Ela não precisa ficar falando qual é a massagem. Ela só tem que resolver meu problema. Ela tem que identificar aonde é a dor, como ela resolve e fazer eu ir lá para fazer a massagem. Só que às vezes nós queremos ser técnico. E a técnica afasta o cliente que não sabe o que quer comprar. Ou ele não sabe o que ele precisa. Entende? Aí eu falo assim, não, realmente, nossa, você sabe que eu já fui em um lugar e não me adiantou nada? Não. Como que foi para você? O que você fez? Eu estou no poder, eu estou falando. Eu fui lá, aí ela me colocou deitada numa maca, aí a maca, primeiro que tinha um negócio esquisito, eu não gostei da sensação da maca. Por que você não gostou? Eu estou dando informações para ela do que ela não vai fazer comigo. Só que eu estou achando que eu estou no poder. Só que no final da história, o vendedor está pegando informação para daqui a pouco ela falar assim para mim, olha, Marcelo, o que eu tenho para você é isso. Não tem maca, não tem cheiro, o creme também não tem cheiro, você não vai ficar só de cueca, por exemplo, você entende? Então, ela foi conversando comigo e fazendo eu dar informações das minhas experiências do que eu preciso. Então, eu acho que eu estou decidindo. Não, quem está decidindo é ela por mim. Ela só está deixando eu falar, para pegar todas as minhas informações, para depois me dar invertido. Não sei se eu consegui. Eu fico olhando vocês, a carinha fica tão assim, a Lauren vai afastando, eu fico pensando, será que ela vai cair da cadeira? Né? E os outros com a câmera fechada, você falando para ninguém, é terrível. Não consigo fazer uma leitura, né? Se eu estou conseguindo me fazer, explicar ou não. Mas é você deixar a pessoa começar a falar para você das experiências que ela teve, ou da experiência que ela gostaria de ter. Você quer ver que legal? Você perguntar para o cliente, qual é a experiência que você teve no outro salão que não te agradou? Aí ele vai te falar, vai começar a falar. E você vai fazendo com ele o contrário do que não agradou. Sem falar nada. Entende? Ou, qual produto você utiliza em casa? Eu uso tal produto.
É mesmo? Qual a experiência você gostaria de ter com o seu cabelo que esse produto não entrega? Aí ele vai falar a experiência, só, esse produto aqui faz isso. Acabou. Eu não preciso ficar falando que ele é de óleo de murumuru, de não sei do que ele é em inglês, ou se ele é português, ou de onde ele vem. Não. Ela quer uma experiência que o dela não está dando, esse aqui vai entregar para ela o que precisa. Confia em mim. Eu sei do que eu estou falando. Afinal de contas, é o que você está precisando. Quando eu falo é o que você está precisando, ela tem o poder de decisão. Ela está no poder se ela decide ou se ela não decide. Aí ela vai falar assim, por que eu deveria comprar? Eu falo, simples, você acabou de me dizer que você busca a experiência 1. E esse produto vai te entregar essa experiência 1. Se você levar ele e não te entregar isso, eu pego o dinheiro de volta, eu pego o produto e te devolvo o dinheiro. Você faria isso? Faria. Deixa a mulher, faz a mulher comprar. Só que você precisa ter certeza do que você está oferecendo. Só que na grande maioria das vezes, nós achamos que o nosso produto é caro. E aí a cliente já entra, você já entra na guerra derrotado. É muito engraçado isso. Começou desse jeito, já vai entrar derrotado. Aí vai dar pano para manga. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso ou trazer uma percepção com relação a essa atividade? Espero poder ter te ajudado ainda mais, Juliana Honorato. E depois eu vou mandar um número do Pix para você no inbox. E você não vai saber. Vamos continuar. Vamos terminando a partida. Ajudou sim. Né? Tava longe, não estava nem ouvindo o que eu estava falando. Cara de pau. Tava sim, é que eu já tô com um pijaminha de dormir, por isso que a câmera tá fechada. Já está dormindo, né? Não. Posicionamento estratégico. Você precisa entender sobre como se posicionar na hora de vender. Eu tenho olhado, hoje eu vi alguns posts de alguns de vocês, e eu tenho começado a gostar do que eu estou vendo. As pessoas falavam que não tinha tempo de aparecer, está aparecendo. A pessoa que não tinha tempo de postar, está postando. Você percebe que começa a criar um movimento? E aí você começa a se desafiar a fazer algumas coisas. E eu tenho certeza que quem está se desafiando a fazer já está começando a ter alguns resultados. Porque as pessoas percebem. As pessoas estão te olhando, elas estão esperando você fazer isso. Então, o mercado, ele é como um tabuleiro de xadrez. E para você vencer, você precisa conhecer as peças, os movimentos e o cenário. Então, imagina assim, ó, tudo é um jogo de influência. E esse jogo de influência está em um tabuleiro. E são 2 times. O time de quem o seu time e o time de quem você quer comprar ou você quer vender. Dentro desse jogo, aqui entrou um. Quem está ali? É o Jean que aparece que abriu a câmera. Nesse jogo de influência, o posicionamento estratégico é o que vai definir a sua vitória. Você estar posicionado de forma correta vai fazer com que o seu cliente ele já entre no teu ambiente ou no teu WhatsApp decidindo por você. Ele só precisa de algumas certezas. Então, quando você entende o que cada peça faz e qual movimento vai levar você para o cenário que você deseja, o jogo fica mais claro. E você precisa identificar os jogadores. Quem são os jogadores? São clientes, é um jogador, concorrentes, é outro jogador, e os seus parceiros. São 3 pontos que você precisa observar do cenário. Esses 3 pontos, ele pode ser potencializador ou te derrubar. Como assim, Marcelo? Se você busca clientes muito baixa renda, o cliente mais que pode pagar um pouquinho mais não encosta. Ele não entra. Difícil que pode pagar um pouco mais que gosta de estar no ambiente que não pode. Eu lembro uma vez que o meu automatizador começou a cair na mão de algumas pessoas que trabalhavam em casas de pessoas muito ricas. E aí as pessoas que trabalham nessas casas, essas pessoas ganham razoavelmente bem. Eu tenho domésticas aqui que ganham R$4.000 por mês.
R$ 4.500 por mês. Então, ela pode comprar um produto de qualidade. E aí ela chegava com o cabelo todo bonito lá, a dona do salão, a dona da casa, toda ricona, falava, o que você está usando? Aí ela mostrava o que ela usava. Ela chegava na cabeleireira dela e falava assim, eu quero esse produto. Aí a cabeleireira falava assim, nossa, mas você vai usar o mesmo produto que a sua faxineira usa? A mulher estava na maior boa vontade querendo o produto. Só que a dona do salão classe A queria vender o produto mais caro. Ela não ia me ligar e comprar o produto mais barato para poder oferecer para a cliente dela. Então, ela pejorizava o meu produto para que aquela cliente não quisesse. Então, a pessoa que podia ser meu parceiro, que era o salão, ela tornou meu inimigo. Porque ela falou mal de um produto para vender o produto dela. Só que, quando você tem a análise do cenário total, você consegue fazer uma mudança nisso tudo. A cliente, a rica voltava, né, lá na casa dela e falava assim, eu comprei esse outro aqui. Aí a doméstica falava assim, você vai ver que esse aqui ainda é melhor do que esse. E dava um pouquinho para a madame usar. A madame usava, o cabelo ficava bom de fato. Aí a madame pegava o telefone e ligava na empresa. Aconteceu várias vezes. Moço, eu quero comprar o teu produto, mas a minha cabeleireira disse que é de pobre, que não sei o quê, que desse jeito eu falo. Eu falo assim, pobre é ela que não consegue comprar, porque eu nunca quis vender para ela, ela é uma picareta. Aí eu já dei um de direita nela, né? Porque ali ela já estava com minha concorrente, já não estava me ajudando, estava me atrapalhando. Aí essa mulher chegava lá e falava para a cabeleireira que eu tinha dito que ela era uma picareta e que não podia comprar o produto. Aí a cabeleireira agora queria comprar o produto, porque eu disse que ela não podia comprar o produto. Aí eu fazia charminho e tal, chegava lá e falava assim, olha, você tem que comprar X quantidade. Mas eu duvido que a fulana lá comprava isso. Eu disse, olha, a fulana lá é outra história. Agora aqui com nós dois, é desse jeito. Você não falou que o produto não funcionar? Então agora você tem que se render, não tá? Então você vai pagar o que eu quero. Porque eu entendi onde eu estava no tabuleiro. Já tinha momentos que eu chegava lá e eu estendi o tapete vermelho para o cliente. Por quê? Porque eu queria aquele cliente como o meu cliente. Então você precisa entender qual momento você precisa ser firme para fechar a venda e qual momento você precisa pegar no colo para poder levar a pessoa para frente. E como você faz isso? Conhecendo os seus concorrentes. As pessoas que concorrem com você, elas têm a mesma qualidade que você? Quais são os diferenciais seus e com relação àquela pessoa? O que você tem de produto ou de serviço que ela não tem? É o lugar? É o café? É a técnica? É o curso? É o produto? O que é que você tem que ela não tem? E você precisa usar isso a seu favor. Conheça o concorrente e use isso a seu favor. Entenda quem é o seu público-alvo. Quem você quer atingir? E entenda quem você pode usar como parceiro. Quem é os parceiros que podem potencializar o seu serviço? Eu estava conversando com uma das mentoradas, ela me perguntou assim, uma fulana de tal me perguntou se eu não queria fazer parceria com ela. Ela falou assim, olha, avalie o público dela. O público dela é o que você quer atender? Não. Então, por que você vai fazer parceria com ela? Ela não vai te trazer o resultado que você precisa. Só para falar que você fez um cabelo da fulana? Não. Seja intencional. Se não vai dar ROI, não faça. Diga não. Então, você precisa identificar o cenário para que você faça o movimento correto e dê o checkmate na venda, né, no seu cliente. Então, o mercado, ele é como um tabuleiro de xadrez. E você precisa conhecer isso. Uma definição aí, clientes. Quem que é o cliente? São indivíduos ou empresas que adquirem seus produtos ou serviços. Ele é a força motriz do seu negócio. Cliente é o que você precisa. Então, ele é a força que vai fazer você movimentar. E aí, quais são os tipos de cliente? Clientes atuais, aqueles que já compram de você. Clientes em potencial, aqueles que você demonstra interesse ou ele tem potencial para comprar de você. E clientes internos, departamentos ou equipes dentro da sua própria organização que usam serviços ou produtos, se caso isso aconteça, né? Porque tem gente que a empresa é muito grande, então ela consegue vender para os próprios colaboradores.
Mas na grande maioria dos locais, você vai ter o cliente atual e o cliente potencial. O cliente atual é quem já compra, e o cliente potencial é aquele que você demonstra interesse em querer ter ele. E como você identifica ele? Você vai identificar ele através de uma pesquisa de mercado. Você precisa entender a demografia, a psicografia e as necessidades e comportamentos de compra. Por exemplo, aonde eles compram? O que eles comem? Aonde eles frequentam? Isso tudo é importante para você. Você precisa estar nesses lugares. Você precisa... você não pode ser visto num lugar diferente da onde o seu cliente está. Você precisa estar lá. Eles precisam começar a te perceber. Porque a rede social, ela te mostra. Quando ele tiver pessoal, por exemplo, em um outro lugar, fala, aquela pessoa é aquela que eu vi o material dela. Vai fixando. Vai fixando. Até chegar no ponto dela ir ao teu espaço. Outra coisa. Não usem o que você entender que o seu cliente vai se afastar de você por causa daquilo. Eu tinha uma máxima comigo. Eu falava assim, ó. O meu cliente tem que comprar pelo meu conhecimento, não pela roupa que eu visto. Mentira. Demorei para entender isso. Demorei para entender que eu posso até estar usando uma camiseta básica. Mas eu não posso estar de short chinelo. Eu posso estar até com a camiseta básica, mas meu sapato não pode estar rasgado. Então, você precisa entender o que o seu cliente quer. Hoje, para eu ir no mercado, eu ponho roupa. Antigamente, não ia como eu estava. Porque já chegou de eu chegar num lugar, o cara fala assim, eu, fulano! Aí eu como que um cara que cola 30 mil reais lá daquele jeito? Não tem lógica. A conta não fecha. Então, você precisa tomar alguns cuidados. Né? Aí eu comecei a ir a alguns mercados um pouquinho diferentes. Cara, é outro mundo. As pessoas falam assim, eu te vi no mercado. Aí eu te vi no mercado. Porque eu estava no lugar. Outra coisa, eu não bebo vinho. Mas eu comecei a andar na seção de vinho. Não bebo, mas eu preciso saber quais os vinhos existem, como eles funcionam, quais são os rótulos. Por quê? Se eu estiver em um lugar e eu precisar falar sobre vinho, eu tenho que saber. Eu tenho que começar a entender, porque o público que eu quero atuar, ele consome esse tipo de produto. Né? É igual uma vez, Red Bull ou Monster? Eu falei, depende do que você quer atingir. Se você quer atingir um público mais elitizado, é Red Bull. Por que é melhor? Não, é o que os caras consomem. Aí você vai com sabor energético? Não vai dar, que sabor energético é para quem é classe C e D. Você tem que ser o uísque, né? Ou outra pegada. Então você precisa entender quem é o seu cliente. Faça pesquisa de mercado. Outra coisa, analise dados. Use dados de vendas. Pega os clientes que compram de vocês, começa a analisar esses dados. Né? O CRM vai te ajudar nisso. Feedback do cliente, começa a coletar informações diretamente dos clientes. Faça pesquisas, entreviste eles, interaja. Isso tudo vai te ajudar a você buscar novos clientes. Para que essas vendas e esse posicionamento aconteça, é importante você compreender as necessidades, os desejos e dores dos clientes e permitir adaptar a mensagem de vendas e posicionar o produto ou o serviço como a solução ideal. Então, se você não entender isso, se você não ter métricas, você não analisar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, identifique, né, os jogadores e depois reconheça. Reconheça aí, reconheça o que está em jogo. O que está em jogo? Por que o pessoal não decide por você? É preço? É valor? É confiança? É exclusividade? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que não compra por falta de confiança. O cliente, se ele não tiver confiança, ele não compra. Concorrentes, né? São empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes aos seus, competindo pelo mesmo mercado ou pelos mesmos clientes. Quem são os tipos de concorrentes? Os direto, que é aqueles que oferecem um produto idêntico ao seu, visando o mesmo público-alvo, por exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi, é o mesmo público-alvo. Ou concorrentes indiretos, aqueles que oferecem produto ou serviço diferente, mas que satisfazem a mesma necessidade do cliente. Exemplo, cinema e o streaming online. Os dois
têm o mesmo objetivo, filme, mas a forma de um e de outro é diferente, mas eles se concorrem em alguns momentos. E concorrente de substituição. Eles oferecem soluções alternativas que podem substituir completamente o seu produto, como o carro e o Uber. Se você vai lá e comprar um carro, o Uber substitui totalmente o seu carro. Então, ele é concorrente de uma concessionária. A concessionária precisa olhar para o Uber. Você precisa olhar para seus concorrentes de substituição. O que o cliente substitui? O que ele pode comprar que substitui você? E aí, vamos lá. Como identificar isso, né? Pesquisa online de novo. Busque por palavra-chave, por relevância. Análise de mercado. Você precisa estudar. Busca relatórios de mercado. Publicações do setor. Começa a ver o que as pessoas estão publicando. Eu tenho olhado muitos concorrentes, porque se eu não olhar o concorrente, eu não sei como falar. Eu não sei o que falar. Então, observe isso. Esteja em eventos do setor. Observe quem está presente lá, o que eles estão oferecendo. Analise, identifique aí, né, outras empresas através dos seus clientes. Pergunta para o seu cliente. Faz pergunta, não tenha medo não, tem que perguntar. E a importância para vender e se posicionar. Analisar os concorrentes ajuda a identificar seus pontos fortes e fracos e diferenciar a sua oferta. Desenvolver uma estratégia competitiva e eficaz. Você já ouviu falar de uma ferramenta chamada análise SWOT? SWOT. Essa ferramenta é poderosa. Você precisa aplicar no seu negócio pelo menos 2 vezes ao ano para analisar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que está influenciando no mercado. Parceiros são empresas ou indivíduos que colaboram com você para atingir o objetivo em comum, expandindo o seu alcance e oferecendo valor adicional aos clientes. Quais são os tipos de parcerias? Tem os parceiros estratégicos, que são empresas com produtos ou serviços complementares, né? Então, uma cabeleireira complementa a mulher da unha. A massagem, a academia. A massagem complementa a academia. O cara vai lá na academia, se machuca todo, vai para a massagem. A Angélica também, que é Pilates, também complementa a academia. Então, o que um complementa o outro? Faz parcerias para que possa causar essas vendas, né? Outro tipo de parceria de canal, distribuidores, revendedores ou varejistas que ajudam a levar seus produtos ao mercado. Parceiros de tecnologia, empresas que fornecem soluções tecnológicas que integram com seus produtos ou serviços. E influenciadores, esse é o mais comum, né? Indivíduos com grande influência sobre um determinado público que podem promover a sua marca. Como que se identifica isso? Através de grupos de network, participa de eventos de network, pesquisa de mercado, novamente, identifique as empresas com sinergia com o seu negócio. Análise de cadeia, né, de valor, começa a observar a cadeia toda. Então, você precisa reconhecer isso. Você precisa olhar para isso. E grandes marcas, elas criam esse posicionamento estratégico. Por exemplo, a Rolex, ela se posicionou como sinônimo de luxo, precisão e durabilidade. Seus relógios são conhecidos por sua qualidade excepcional e longevidade, o que justifica o alto preço. Agora, ele se tornou um produto de um público específico. Só tem esse tipo de relógio quem fatura muito alto, né? Outra coisa que ele faz, ele trabalha muito em cima de ênfase na inovação. A Apple, ela trabalha em quê? Em cima da tecnologia, em cima da inovação, em cima da interface. A Disney trabalha em cima da experiência do cliente. Então, ele se concentra em criar experiências mágicas, memoráveis para as famílias. A Nike, ela já trabalha em cima de identidade de marca forte. Starbucks. Quem aqui já teve vontade de tomar um café da Starbucks? É a mesma coisa, é um café. Só que se posicionou tão forte nisso
que as pessoas têm o desejo de estar lá, de comer, de participar daquela sensação. Minha filha mais nova, rapaz, eu quero me leva para Campo Grande que lá tem Starbucks. Ah, lá é a mesma coisa. Só que ela quer ter a experiência porque ela vê aquele posicionamento daquilo e faz com que isso se torne um desejo. Né? Então, em resumo, você precisa fazer que a sua marca também se torne consistente, autêntica, que entregue o que promete, que constrói relacionamento. Você tem construído relacionamentos com seus clientes? E aí, quando você se posiciona de forma estratégica, não precisa competir por preço. A Apple, por exemplo, ela não está preocupada com quanto custa o Samsung. Ela está preocupada com o quê? Com a experiência que ela causa. Então, quando você se posiciona de forma estratégica, não precisa competir por preço, mas sim por valor. Você tenha valor. E aí o desafio agora é você observar no seu dia a dia, não fazer careta não. É observar o seu dia a dia, 3 interações que você faz. E você identificar quem tinha o poder, o que deu certo ou o que deu errado, e como você poderia ter agido de forma mais estratégica. Observa você, observa as pessoas. Quer ver um lugar legal para observar as pessoas? No mercado, na lanchonete. Você começa a observar o comportamento das pessoas. Rodas de conversa, né? E aí você anota isso tudo e na próxima semana quero perguntar para vocês se vocês conseguiram identificar como foi o resultado de vocês a partir disso. Dica adicional aí. Observe conversa ao seu redor e veja como o poder se manifesta. Partindo para a finalização, aí pode ser no mercado, em uma reunião, ou até na sua vida pessoal. Você vai começar a perceber que você quer ter o controle toda hora. Toda hora você quer mandar, toda hora você quer ser o controlador. E aí você sempre perde a razão. E aí eu tenho comigo aqui os meus emojis, que é você precisa ser o presente. Quando você entende que você é o presente para o mundo, você vai se tornar campeão. E, consequentemente, você vai decolar rumo ao seu sucesso. Alguma colocação, alguma pergunta? A tela tá bonita, né? A gente podia abrir a tela, todo mundo aí para a gente tirar uma foto. Ó. Tem bastante pessoas. Quem consegue abrir a câmera para que a gente possa fazer uma fotinha bem bonita? Muito bem, aí, pô. Deixa eu colocar aqui na primeira tela. Meu Deus. Aqui na tela dele, né? Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Alguém gostaria de falar algo? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer fazer alguma percepção? Alguma coisa que você fala assim, puxa vida, agora eu entendi.
e não entendia antes. Não? Ninguém quer falar nada? Saiba que eu amo vocês do mesmo jeito, mesmo vocês não falando nada. Já que ninguém tem nenhuma consideração final, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado aos que foram convidados e compareceram. E temos mais 7 a partir dessas. Bora lá? Obrigado e vamos junto. Próximo passo. Não esquece da tarefinha, hein? Eu vou cobrar. Ô, Jean, até mais. eu já liberei lá para não voltar mais às aulas, viu? Pô, finalmente. Não, eu já tava decorando. Inclusive Jeito a primeira fácil, já jeito tá rápido. liberada. Sacanagem, pô. Toda vez eu tinha que reassistir 1 hora de novo, aí não dá. Não, agora Mas tá beleza. concentrado, né? Tamo junto. E eu já liberei a primeira aula para você não ter que assistir ela de novo. Beleza. Você é o cara. Até a próxima, Valeu, pô. meu amigo. A gente vai se Até falando. mais. Valeu. Tchau, dona Angélica. Ó, joio, ó, joio, viu? Ó, já tá bem aberto, ó, viu? Não vou fazer careca não. Tá Vou aberto, ter uma então reunião. fecha. Vou ter uma reunião com a dona Ana Ó, pra